Fala pessoal, tudo bem? Sou o Rafael Camargo, a gente trouxe aqui mais um episódio do Sem Plano B, do Estímulo. Estou aqui do lado da Kênia. Tudo bem, pessoal? Turma, a gente veio aqui para esse projeto que o objetivo é levar mais informação para as pessoas, para levar o estímulo para mais pessoas, esse projeto tão legal que leva crédito, não só crédito, mas também capacitação para todo mundo. E Kênia, mais uma vez eu reforço aqui a missão que a gente tem de levar todo esse projeto que nós recebemos esse apoio dos estímulos. Somos estimulados, somos estimulados. Somos estimulados. Que não fique brava aí, a Lisa, tudo bem, mas somos estimulados, mas é um projeto maravilhoso. Incrível. Recebemos um convidado importante, eu vi que você trouxe suas anotações aí, tá fazendo bastante conta, é isso? Estou fazendo bastante conta, entendendo como fazer com o investimento que a gente vem fazendo lá no Odabá, né? Porque não tem como a gente não calcular quando a gente recebe um convidado tão especial que vai nos ensinar tanta coisa. Então, Perfeito. tem que calcular. A gente tem aqui o Maicon Lenzi. Maicon, obrigado por você estar aqui. Bem-vindo, Maicon. Obrigado. Pô, Prazer. Você é um cara aqui que é referência aqui pro estímulo. Quando a gente olhou as pautas aqui, né, Kênia, para ver quem que a gente traz, Sim. aí eu me senti até incomodado. Falei assim, caramba, a gente tem que entrevistar bem esse cara, porque esse cara ajuda tanto o estímulo, faz tanta palestra, tanta consultoria, que a gente tem que tratar muito bem ele. Então, do que a gente pegou aqui, cara, você tem um currículo gigantesco aqui, super importante, sendo as principais referências aqui, tanto para a parte de gestão financeira, como também um apoio de auxiliar na parte de comercial das pequenas e médias empresas. Você tem o fundador da Lucrefy. Lucrefy, falei bem, né? Inglês Falou bem. Tá que tá bem. Falou bem, tá ótimo. Também empreende, tem uma cafeteria também, né? Poxa, obrigado por estar aqui com a gente e vamos nossa entrevista aqui, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Obrigado. Eu sempre acredito que o empreendedorismo vai salvar o Brasil. Então, aquilo que a gente puder fazer para fomentar o negócio, para fomentar novos negócios, estou aqui, uma alegria. E agradecer também os nossos patrocinadores, né? A OMIE, que é um dos patrocinadores nossos que está fazendo esse projeto acontecer. Vamos bater um papo de gestão também com o OMIE, também acho que vai muito em linha do que você faz também. Isso, e a gente quer agradecer também Coloniese Advogados, uma empresa de advocacia que atende o Brasil inteiro, que traz soluções reais. Eles têm uma equipe multidisciplinar, então várias áreas do direito. Se vocês precisarem, todos os empreendedores precisam, né, da advocacia do direito, procurem a Coloniese, são incríveis, estão nos apoiando aqui, fazendo esse projeto acontecer. E, enfim, mais uma vez, bem-vindo. Eu acho que a gente já pode enchê-lo de perguntas. Verdade. A gente tem bastante aqui. Eu vou aproveitar para ter umas consultorias gratuitas aqui já, hein? Eu já gostei do nome, né? Sem Plano B. Sem Plano B. É um nome ótimo, né? Você já tem que, não vacila muito, que o mercado Sem Plano B. E teu plano A é você acreditar em você mesmo. Eu acho que se você não acredita, é difícil. Você fica com alguns passos para trás, ter confiança. Porque, na verdade, a confiança é essencial para você vender também. Sim. E aquele empreendedor que não gosta de venda... Né? Eu falo de financeiro, mas é que eu acho que sempre financeiro acaba com vendas também, né? Então, você começa com as mentorias que a gente faz. Vamos falar de finanças, a gente acerta finanças, 1, 2 sessões, mas depois o problema maior realmente é a dificuldade com vendas. Né? Sim. É muito difícil essa interação com as pessoas, entender, quebrar a objeção. Então, a gente tem que saber como interagir também. Então, uma das primeiras coisas que eu queria te perguntar, Maicon, que tu já respondeu de uma certa forma, empreender vale a pena no Brasil? Porque tem essa coisa, né, do pessoal falando que não vale a pena, tem muito imposto, é perigoso e tal. Na tua opinião, vale ainda a pena empreender? Empreender, mas com estudo. Empreender, mas pensando naquilo que vai fazer. Não é empreender por empreender. Muitas vezes as pessoas empreendem porque não têm alternativas, porque não tiveram chance, oportunidade de estudar, porque teve uma educação que não foi tão apta para você poder trabalhar numa grande empresa. Então acaba tendo a opção de empreender, né? Na verdade, é uma opção que resta para aquela pessoa. Sim. Penso que empreender, sim, quando é bem pensada, quando é um negócio que você vê uma oportunidade, onde existe um caminho claro, onde você pode se diferenciar no mercado, eu penso sim que é um excelente caminho para seguir em frente. Acho que empreender, eu sou empreendo, né? Então eu acho que o legal de empreender é você contratar as pessoas e ver as pessoas progredindo também junto com o negócio, né? Você vê uma clara evolução dos funcionários que você tem. E a gente também é responsável, de novo, eu acho que a gente é responsável quem empreende por uma contribuição essencial
para o Brasil, que é essa coisa de construir novos caminhos, novas fontes de receita e de prosperidade. Eu acho que, pegando na tua linha, o mais legal de empreender, eu sou apaixonado por esporte, eu amo esporte. E o empreender eu considero como uma temporada de futebol. Então, assim, você pode, primeiro, a cada ano você tem uma nova oportunidade de fazer algo novo, de se reinventar. Eu acho que você precisa fazer isso para sobreviver de fato. E você não tem. Empreender, se você está solto, se você não tem um atalho ou um parente que te suporte, algo nesse sentido, você está solto. Então, assim, como o legal do esporte é que você o resultado tá lá. Você ganhou, perdeu. Não é se você é mais bonito, se você é mais rico. Ganhou, perdeu, acabou. O cara pode ter preparado melhor, ter mais estrutura, mas a beleza do esporte é isso. Eu acho que empreender é mais ou menos a mesma coisa. Se você não se dedica, se você não fica olhando para o seu adversário, o que o adversário está fazendo, tentando ver o que vai acontecer, se você não fazer a sua lição de casa fundamental, porque todo esporte tem um fundamental, o passe, o cabeceio, você faz simples, bem feito, você acaba tendo destaque. Aí você acaba melhorando, você acaba conseguindo ter ter um destaque de fato e teu negócio acaba se desenvolvendo. Mas a parte muito legal que eu acho de empreender, e aí você fala, talvez se passou de relance, mas eu penso igual, o empreender pode mudar vidas, tanto a sua como das pessoas em suas voltas. A gente teve uma conversa com outros convidados que vieram para cá, ele tinha uma ideia de desenvolver a própria equipe e dar oportunidade para a nova equipe. Então, o legal do empreender é isso, você pode mudar a sua vida, que às vezes, normalmente, quando você empreende, talvez você muda a vida de outras pessoas primeiro, depois você muda a sua. É o meu caso. É o meu caso hoje. Conta aí um pouquinho como foi você mudar, como foi a tua experiência de empreender, as vidas que você mudou, a alegria que você teve ou não, né, nessa jornada que você teve sobre isso. Bom, eu fui CLT, né, por muito tempo, eu me formei em 99, então fui CLT até 2017. E aí eu tive várias experiências com software, com venda internacional, com gestão de equipes, mas eu venho de uma família empreendedora. Meu pai e minha mãe foram empreendedores, né? Minha mãe foi muito inovadora, inclusive no contexto dela. Minha mãe foi uma segunda moteleira de Curitiba, que era um negócio em 1980. Quê? Moteleira. Minha mãe teve um motel. Uhum. Minha mãe teve um motel. Olha, era uma coisa extremamente inovadora naquela época. Sim. Né? E sofreu preconceito e tudo mais, mas hoje é um negócio absolutamente normal. Né? Sim. E então esse movimento de querer gerar empregos e tudo mais sempre veio junto comigo muito forte. E eu mesmo, quando eu trabalhava como CLT, eu fui buscando caminhos onde é que eu posso ser mais empreendedor dentro da empresa? Com vendas. Né? Então eu fui com produtos e eu fui para vendas. Não empreendo ainda, não sei o que vou fazer, mas eu também sempre digo, quando você não sabe muito bem o que você quer fazer, aumenta a tua caixa de ferramentas. Eu posso fazer um parênteses que você comentou? Assim, quando eu estava começando a minha carreira, eu não sabia para onde eu ia. E aí um tio meu, que eu usava como referência, que era um cara que eu admiro muito, falei, pô, estão me colocando aqui para vendas, mas eu não sei se eu quero vendas. Aí ele falou, Rafael, assim, vai, se você está em dúvida, vai para vendas. Porque vendas você pode vender em qualquer lugar. Você pode vender chocolate, pode vender exame de sangue, você pode vender crédito, você pode vender tudo. Então, mal não vai fazer. O passo a passo ainda é o mesmo, né? Com qualquer produto. Tem uma técnica para vender. Mas eu acho que a venda, o exercício da venda vai quebrar a objeção. Sim. Vai escutar mais do que ouvir. Uhum. Você vai se preparar para quando for conversar com uma pessoa. E se você quer ter uma empresa, você precisa vender. Então, quem é a melhor pessoa para vender se não é o próprio dono da empresa? Claro. Né? Então, tem que ter esse caminho também. Eu penso que venda, e venda também é um exercício diário. Eu acho que quem não gosta, por exemplo, de pessoas, não vá para vendas. E aí eu já estendo um pouco mais. Se você não gosta de pessoas, cuidado com o empreendedorismo. Sim. Porque você vai ter que gostar de pessoas. Eu não sou muito chegado com pessoas. Então, como é que você vai ter equipe? Como é que você vai ter cliente? Então, repense. Se você tem essa dúvida de pessoas, acho que eu prefiro um trabalho mais solitário, então tem trabalhos mais solitários que você pode fazer exercendo, mas trabalhando para os outros. Se você tem essa vontade de empreender, bota essa paixão por pessoas para fora também, que vai ser necessário tanto na sua equipe quanto nas pessoas para quem você vai vender. Até porque se tu tiver um empreendimento em que tu trabalhe só, tu vai ter que prestar serviço para alguém. Também é. E aí a pessoa que te contrata, né, o contratante, de uma certa forma, ele é teu patrão.
tu vai lidar com gente de Também. qualquer forma. A gente sempre tem patrão. A gente sempre tem. Exatamente. Então é isso. Então, aí eu fui para empreender em 2017. Na verdade, eu decidi sair do ramo de CLT, já estava cansado, eu já não via tanto futuro nele, já não tinha perdido um pouco a vontade daquilo. E aí eu fiquei naquele marasmo, tá, o que eu vou fazer? Então, enquanto você não sabe o que você faz, aumenta a caixa de ferramenta. Eu fui estudar finanças, eu fui estudar... Isso você estava com quantos anos, Eu Michael? estava com 30, deixa eu ver, 2017, eu tinha 42. Então ali eu comecei a... E eu ainda era novo para fazer, então acho que era o seu momento. Se eu quero mudar para empreender, acho que talvez seja um bom momento. Não adianta tentar fazer isso talvez com 50. Essa já é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Qual que é o momento para você decidir? Deixar de ser Acho que CLT. não tem tempo, É. mas você tem que também pensar um pouco quanto de energia você vai ter para empregar num novo empreendimento. Isso também é a parte importante. Porque eu acho que é um medo do brasileiro, né? É. É um medo muito, muito conhecido, assim. Sair do CLT e começar um empreendimento. Eu acho que isso aí, só disso aí vale um podcast inteiro. Então é um movimento que a gente Tem tem que ter... quantas horas hoje aqui? A gente tem tempo. Não, vamos falar sobre isso. Tá? Porque é importante, assim, a gente te ouvir falando, porque muitas pessoas estão nesse lugar. E às vezes acabam não conseguindo desenvolver o empreendimento porque estão no CLT. Então não tem um tempo pleno para se dedicar totalmente àquele empreendimento, mas precisam, né? Eu acho que até se a gente tem um pouco mais de tempo, vamos falar, acho que vale a pena dar uns passos para trás também e pensar. Naquele meu final de jornada de CLT, é aquela coisa, eu estava há 14 anos numa empresa, então você começa a pensar assim, não vou pedir demissão, porque eu tenho meu FGTS, meu fundo, então... Qual que é a empresa, você pode falar? Era uma empresa de software norte-americana, então muito bem estabelecida, tal. Eu sou eternamente grato a tudo que eles fizeram, mas acho que tem o seu timing, né? Mas eu sou extremamente grato a essa empresa, me ajudou muito em vários sentidos. Então eu penso que ali, mas você fica num momento que você sabe, será que vale a pena eu sair? Eu estou numa zona tão boa. A cadeira está confortável, já tenho meu vinco aqui. Para que eu vou fazer algo mais, sabe? Mas eu já tinha um pouco dessa vontade de querer fazer coisas novas, né? Então, por que veio isso de berço, né? Então, eu acho que sim, eu tive um empurrão de uma demissão. E naquele momento não me pareceu justo, mas foi uma demissão. E tudo bem, acontece, né? Hoje quando a gente demite, quando a gente é demitido, a gente acha que é super injusto. Depois que você começa a demitir, aí você vê, é absolutamente normal. Demissão e contratação é absolutamente normal. Você vê que parte do jogo, né? Parte do jogo, e não é pela pessoa, é pelo processo em si, né? Como as empresas mudam, a tua necessidade do momento X é totalmente diferente daqui a 3X, e aquele profissional não cabe mais. E todo mundo se reinventar o tempo inteiro, e você se coloca numa outra posição, numa outra empresa, aquela empresa vai te valorizar. Não quer dizer que a outra está errada, que esse processo que levou ali... Mudou de produtos, mudou do foco da tecnologia, né? Então faz parte do processo. Então eu acho que naquele momento eu estava assim extremamente confortável, mas já querendo mudar, mas eu acho que faltava um empurrão. Então a demissão foi o pontapé inicial. Eu acho que isso foi muito importante. E aí dali eu já comecei a pensar, tá bom, acho que agora eu tenho dinheiro, eu tenho uma reserva, que acho que é uma coisa muito importante para quem vai empreender. Sim. Tem que ter reserva financeira. Então é uma estrelinha aí, né? Para quem vai empreender. Muita reserva financeira. Fica a dica. Porque você não sabe para onde você vai. E às vezes você precisa, se você está sozinho, fica um pouco mais complicado. Eu naquele momento eu era casado. Mas quando eu comecei efetivamente a empreender, eu já não era mais. Então, sim, como é que faz? Se as coisas apertam em casa, o que você faz? Então, acho que pensar tudo aquilo que você gasta, aquilo que você tem em casa, ter uma certa estabilidade, ou até aprender a viver com pouco. Eu gosto de viver com pouco, tenho alegria em pequenas coisas da vida. Isso complementa você de uma certa forma que você consegue empreender com um pouco mais de tranquilidade. Dá para empreender, não vão ser tempos difíceis, mas você que tem uma certa estabilidade. Então eu consegui montar essa estabilidade para poder empreender. Então eu tinha dinheiro guardado, eu tinha aluguéis que eu pude juntar durante o meu tempo de CLT, eu tinha investimentos e eu vivia com pouco. Então eu acho que isso me deu uma certa conforto para aprender com mais calma. O problema é que no Brasil eu vejo que tem muita gente que está empreendendo, por exemplo, foi demitido, mas não tem reserva. Sim, aí pega aquela demissão, investe toda no empreendimento. Eu cansei de ver isso. A gente teve o caso, nem isso, né? A gente teve o caso
saiu na Globo, até a Dani Baraninha, que fez uma carreira na Globo por muito tempo, que ajudava começou como dançarina, tudo bem, mas depois ela foi para produção, pô, da Globo, principal canal, um dos maiores canais do mundo. Ela ganhou bastante dinheiro, botou todo o seu dinheiro para abrir uma loja dela, perdeu todo o dinheiro. Ela falou, tô 15 anos na Globo, todo o dinheiro que eu ganhei na Globo eu perdi porque o negócio fechou. Exatamente isso, uma decisão errada que você acaba tomando sem planejamento e não sendo o foco principal, pode destruir anos da tua vida. Sim. Tem que ser muito conservador para empreender. Eu penso que, vou empreender, vou me jogar no mundo. Não, peraí. Né? Empresário não é que o empresário se joga no mundo, ele faz tudo calculado. Ele mede, eu tenho o plano A, tenho o plano B, Sim. Né? Tenho o plano B, não posso pensar muito em plano C. Tem que ter uma coisa que vocês tenham mais ou menos uma certeza disso. Não pode mesmo, né? Então você tem que ter um caminho mais ou menos certo daquilo que você vai fazer. Então acho que estudo do mercado é legal. E aí eu acho que uma coisa que também vale a pena, que é um certo mito, eu vou empreender, mas eu tenho que sair do emprego. Não. Você pode começar a empreender trabalhando. Não sei. Você pode empreender no final de semana, você vai empreender das 6 às 10 da noite, se você puder, no sábado, você vai empreender o seu trabalho o dia inteiro, você está trabalhando, não é necessariamente ocupado naquela função, você pode fazer alguma coisa em casa para já ir pensando qual é a jornada. Você precisa ter vou dar o passo em branco. Não, peraí, você tem que se sentir um pouco estável, confiante, sabendo que aquilo ali vai ter um norte, para poder dar um passo tão importante assim na vida. Eu acho interessante, o Rafa fez analogia com relação ao esporte, né? Técnica, estudo, no adversário, mas não é um esporte, não é um jogo de azar. Não é uma roleta russa, né? Tem uma técnica, tem um preparo, tem um treinamento para esse empreendimento. Né? Você fez o quê? Você faz o quê de esporte? Eu gosto de futebol. Futebol? Eu fiz Ironman 2 vezes. Sério? Pode não parecer, mas eu fiz... 70.3 ou... Não, o grande mesmo. Sério? Eu não fui louco o suficiente de fazer uma vez, fiz Floripa. 2 vezes. Floripa. Então, eu acho que ele hoje, né? Depois eu fiz em 2007, depois fiz em 2010. Muitas lições daí. É um esporte hoje, eu vejo como um esporte muito egoísta, né? Porque é muito você, né? É o meu treino, a minha alimentação, eu não vou sair no sábado. Para quem é casado é muito difícil. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma série de ensinamentos para você. Total. Especialmente nesse esporte, no Ironman, na resiliência. No seu é grupo, né? No que você gosta de futebol é grupo, né? Aquela atividade em grupo. Sim. Um tá bem, como é que vai cobrir, né? Acho que também é válido. Mas no Ironman é muita resiliência. E eu acho que isso, para quem vai empreender, e empreender é algo extremamente solitário na sua imensa maioria das vezes, o esporte contribui também como algo nesse sentido. Eu tenho uma pegadinha para você. Sabe que empreender é difícil e você não vai ficar. Eu não vou facilitar a tua vida aqui. Se não tiver o próximo episódio, foi porque a Lisa desconectou a gente aqui, porque a gente pegou muito pé dos parceiros aqui do Estímulo. Eu sou um empreendedor, eu sou um CLT, eu quero empreender. Vou fazer meu part of time, não estou pensando direito, achei legal uma coisinha aqui que eu gosto num hobby e vou empreender. Ou seja, é a famosa cagada do cara. O cara vai tomar uma decisão, vou pegar meu dinheirinho aqui que eu guardei, vou fazer algo que eu gosto, mas não vou viajar, não estou no foco, e estou decidido que eu vou fazer isso. Então assim, te conheci tomando café na tua cafeteria, pedi lá um mocatino, e aí você me conheceu, você sentou comigo, você achou um cara bacana, e aí você tem que tentar me convencer a não empreender. Como que você faria? Falei que não ia ser fácil, hein? Eu penso que eu tenho que ver como é que é a tua estrutura hoje. Se você tem filhos, como é que é a sua esposa trabalha, ela tem um bom emprego, ela está estável. Se você tem filhos, cuidado. Porque não é fácil, especialmente em São Paulo, você educar crianças hoje. Então não dá para brincar com isso. Né? Então, às vezes, decisões, é o ônus e o bônus. Você quis ter filhos, então... Duas coisas que é incontrolável. O custo de vida de uma criança, que não tem planejamento, e obra. Exato. Obra também, você nunca acerta. Em qualquer momento, tu pode perder o fio da meada. Às vezes, tem gente que estima para até chegar na universidade custa R$1 milhão por filho. Dá muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Né? Então, você tem que pensar também um pouco. Então, empreender, vou empreender porque eu acho legal. Porque é hype hoje. Calma, não é bem assim, não é hype. Então, se você tem filhos, cuidado. Se tem mais de um, mais cuidado ainda. Se a sua esposa está, de certa forma, instável e ela não consegue bancar a casa sozinha, mais cuidado ainda. Tá. Então, nesse sentido, eu acho que você tem que repensar muito como é que é a tua estrutura familiar. Você está gastando, você consegue viver bem com pouco. Né? Se você fica feliz passeando no shopping ou você fica feliz passeando no Ibirapuera? O que te dá mais felicidade? Né?
Se você vai ser feliz no shopping, cuidado. Você tem que ser feliz em Ibirapuera. Você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz passando. Você tem que ser feliz passeando com seu cachorro na sua quadra. Senão, se você precisa adquirir coisas para ser feliz, cuidado com o empreender. Ao mesmo tempo que dá aquela ambição, né, para você, eu tenho que buscar coisas a mais. Mas no começo pode ser muito difícil. Pô, aquele almoço que a gente ia pagar no shopping, vamos correr no Parque Ibirapuera amanhã, que é melhor, né? Aqui em São Paulo, sobretudo, né? Nos grandes centros, eu acredito, do Brasil. Penso que sim. Porque o primeiro ano é muito difícil aqui. Sim. Os primeiros 3, 4 anos são muito difíceis. Se você tem um negócio, às vezes, a não ser que você tenha um mercado que realmente seja muito bom, você conseguiu achar uma coisa muito bem estabelecida, que você já consegue viver bem, mas a maioria dos negócios não são tão simples assim. Eu falo do Lucrafy, que é uma coisa foi muito inovadora quando ele foi lançado. Hoje tem uma tremenda competição, a gente se reinventando, e ainda assim é muito difícil, né? Porque é um produto com ticket médio muito baixo, tem que vender para muitas pessoas, não pode ter muito suporte, tem que ser automatizado ao máximo. Como é que você faz, né? Então, a perspectiva do crescimento, ela é a longo prazo. Michael, e tu tem 2 negócios, né? Sim. É muito diferente. Porque é uma cafeteria, um negócio mais tradicional, um negócio mais conservador, que tu consegue... a gente consegue visualizar melhor, assim. E tem a Lucrefy, que é totalmente online. Como é que tu vê essa diferença, assim, de planejamento? Claro, de repente tem 2 timings diferentes, né, na construção dos 2, mas são muito distintos, assim. Você pode dizer que eu acho que a construção da cafeteria veio primeiro. Eu queria, lá no começo eu queria ter uma escola de empreendedoria sem empreender. Falei, como é que eu vou fazer uma escola de empreendedoria sem empreender? Então, vou empreender primeiro. Então, com base nisso, eu me juntei com outras 2 pessoas. Uma dessas, a minha sócia, ela tinha uma cafeteria naquele momento e ela tinha acabado de investir, estava indo muito bem, mas não tinha dinheiro para fazer uma nova loja. Então, vamos se juntar, talvez, para poder fazer, né? E aí a gente se juntou, construiu a cafeteria no meio da pandemia. Então, a cafeteria foi inaugurada em junho de 2020. Meu Deus. Foi no meio da pandemia, então foi muito difícil, mas a gente conseguiu se defender com várias estratégias ali, um contrato de aluguel melhor, controle de estoque melhor, com pessoas de uma forma reduzida. Então acho que a cafeteria nunca deu prejuízo mensal, né? Nunca deu prejuízo, porque teve esses cuidados para fazer. E aí depois de um tempo ela saiu, ela teve filho, saiu, tive um outro sócio também que decidiu sair por outras questões. Então, aí eu acabei ficando sozinho. Hoje eu estou sozinho na cafeteria já há quase 2 anos. 2, 3 anos já. Então, eu acho que para a cafeteria você tem uma coisa muito clássica, né? É aluguel, é custo de ponto, como é que você faz campanha, como é que você traz mais gente para a tua loja, é Google, comentário no Google, para trazer as pessoas, né, entender muito mais disso aí, atendimento no dia a dia, tudo isso aí é super importante. No Lucrafy eu vi uma oportunidade de negócio. Então, eu acho que são caminhos nesse sentido. E aí, por ser digital, ele me dava um espaço de liberdade de tempo. A cafeteria me dá uma liberdade de prazer, daquilo que eu gostaria de fazer, mas que eu vi o negócio, que eu ainda acho, ainda mais em tempos de inteligência artificial. Não vejo o OpenAI substituindo uma cafeteria, um atendimento que você tem no dia a dia. Então, a cafeteria vejo como, sim, algo hoje que há 2 anos atrás eu achava que não era tão promissor, hoje já vejo com olhos diferentes. Eu acho que a gente tende a ter uma valorização desses trabalhos manuais, em face da inteligência artificial de hoje. Esse 1 a 1, né? Que a gente sente falta às vezes. Um bom atendimento ao vivo, um olho. E eu vou te dizer, quem faz o suporte do Lucrafy hoje sou eu. Por que eu faço? Porque é onde eu observo o problema, o cliente me contesta aquilo que ele gosta, que ele não gosta. Quando ele pede para cancelar, eu pergunto por que ele cancelou e eu sei por que ele está cancelando. E ele gosta do 1 a 1. Então não é tudo automatizado. A gente como empresário, a gente quer tudo automatizado para ter menos gente, para ter mais custo e mais lucro, né? Ter menos custo e mais lucro. Mas tem um limite. Então eu penso que eu fazendo o atendimento hoje do suporte, eu consigo entender todas essas demandas e acho que elas são essenciais para você ter essa conexão. As pessoas têm que gostar de gente. A gente já falou disso, tem que gostar de gente. E em outras camadas do negócio são outras pessoas que atendem? Sim, são outras pessoas. Mas eu faço geralmente o atendimento inicial. Eu gosto de fazer, eu já tenho todo um processo feito, eu já tenho todas as conversas para você precisa disso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas eu gosto disso fazer, porque é ali que eu percebo onde tem problema. Daí que a gente pode melhorar. Por que ele está mal? Por que ele pediu suporte? Por que a pessoa pediu suporte para mim? O que está ruim no processo? O que ele não entendeu na etapa? Exatamente. Então a gente aí começa a rever. E como eu penso novas demandas de tecnologia,
Isso para mim é essencial para poder saber. Na cafeteria, o que eu faço? Eu vou no dia de mais movimento, que é sábado. Hoje não precisa tanto que eu tenho uma boa equipe. A equipe está bem formada. Minha equipe é muito boa na cafeteria. Eu tenho muito orgulho da minha equipe. E da minha equipe do Lucrafy também. Mas na cafeteria, quando eu sento numa mesa um pouco mais alta e eu fico observando as pessoas. E aí eu vejo assim, olhou para o balcão, ó, aí eu só olho assim, ó, tá olhando para o balcão. Eu já sei que a pessoa está com pressa. E eu já começo a ver. E aí eles não olham, né? Mas eu cronometro. Eu olho no relógio assim, tá, atendeu aqui, deixa eu ver, daqui 10 minutos eu tenho que estar atendido. Então, esse tipo de coisa, né? E aí depois eu passo nas mesas, pergunto como é que tá, como é que foi, com você engaja uma conversa. Então, essa interação, ela é boa. Mas são interações de momentos diferentes, né? Na cafeteria para entender como é que está a demanda, no Lucrafy para poder saber o que eu posso melhorar na solução, por que chamou o suporte, o que dá para automatizar mais. Porque, na verdade, assim, uma alta demanda de pessoas, não vou poder atender um a um, mas eu tenho que entender desde o começo, digamos, esses 200, 300 primeiros clientes, eu tenho que fazer alguma coisa muito bem feita para depois crescer e escalar. Eu tenho uma dúvida, na verdade, a gente chegou a conversar se a gente entraria nessa pauta, se seria algo um pouco utópico. Sim. Inteligência artificial é algo que muita gente fala, mas pouca gente de fato consegue colocar no seu negócio e consegue entender bem do que se faz. A gente sabe que hoje no Brasil, acho que o segundo maior público do ChatGPT no Brasil, e na grande maioria é escrever textos. Mas a gente sabe que o ChatGPT faz muito mais do que isso. Sim. Tirando as grandes empresas, que já têm uma estrutura de TI muito, muito grande, eu queria te ouvir, e depois eu vou colocar como que eu aplico também a inteligência artificial nos meus negócios. Sim. Mas eu queria entender de você como que um pequeno empreendedor pode utilizar uma inteligência artificial e furar essa bolha de fato. Porque assim, eu, sem conhecer muito, eu já sei como, mas eu quero ouvir de você, um especialista que a sua empresa também é ligado com tecnologia, de como que a Maria lá que tem um salão interior de Porto Alegre, ou aquela pessoa que está começando a fazer uniformes lá para o Nordeste, como que essas pessoas podem se utilizar de uma inteligência artificial para o seu negócio. E o ChatGPT aqui é R$100 por mês, não é algo que vai te quebrar. Como que eles poderiam utilizar a inteligência artificial na prática, sem rodeio, sem aquela coisa meio empírica? Como poderiam fazer? Bom, você pode usar a inteligência artificial em algumas soluções. Por exemplo, o Lucrafy é um exemplo desse. Você pode escrever, fazer controle financeiro. Você não gosta de Excel, você não gosta de planilha, você não gosta de aplicativos financeiros, né? Você vê que tem muito bons, por exemplo, o caso da OMI também, que é excelente, mas aí talvez é para um nível, um pessoal um pouquinho mais alto, né? Um pessoal que já está empreendendo muito mais tempo. Mas eu estou começando meu negócio. Como é que eu faço esse controle? A inteligência artificial do Lucrafy vai poder ajudar. Você pode usar também a inteligência artificial para poder, por exemplo, eu quero pensar no meu modelo de negócio. Eu quero fazer um plano de projeto, um plano de negócio. Você pode usar o BMBT, inteligência artificial, para fazer plano de negócio. E você pode fazer daí um pouco mais sofisticado com agentes. Esses agentes, um agente de atendimento inicial, um agente de atendimento pós-venda. Você pode fazer lembretes para as pessoas, porque muita gente hoje faz negócios pelo WhatsApp. Então, se você consegue integrar inteligência artificial com esse atendimento, é um bom caminho para você poder começar a usar hoje. Não, legal. O que eu utilizo muito, e tanto para este projeto aqui, e aí você pode utilizar e acaba fazendo bem. Aí você me corrige se eu estou usando errado. Sim. Eu uso o ChatGPT basicamente como meu caderno. Então, assim, todas as anotações de todas as reuniões que eu faço, eu acabo colocando no ChatGPT e como eu vou alimentando por projeto. Então, cada empresa minha tem uma pastinha que eu utilizo. E aí, pro podcast eu tenho também, então, faço uma análise de tudo que a gente estudou antes do convidado. No final do dia, eu gosto de escrever quais são as melhores perguntas que aconteceu no dia, o que eu poderia ter perguntado, porque você vai criando um agente que aí quando eu daqui, próxima semana que a gente for fazer outro convidado, eu consigo jogar e já relembrar das perguntas. E também criar lembrete, no dia tal, na reunião de tal, eu preciso fazer isso, eu preciso mandar tal documento, tal dia. Então lembra também como agenda. Então isso também acho que é algo que você acaba tendo quase um colaborador estratégico seu com um custo muito mais barato que é de R$100, em vez de ter um estagiário. Exatamente. Quando você tem, por exemplo, se você grava as sessões, se você tem uma equipe de vendas, se você grava das pessoas atendendo,
Você consegue gravar a sessão, você consegue submeter isso para o ChatGPT, você diz qual é o teu negócio, você pode dizer, tá, como é que eu poderia ter vendido melhor? Teve alguma pergunta que eu vacilei? Teve alguma pergunta que eu poderia ter feito de uma forma mais específica, ser mais convincente? Ele vai te responder isso. E como empreender é muito solitário, você acaba tendo no ChatGPT um ponto de vista diferente. Sim. Se você consegue, aí o que eu acho que é difícil nessas horas é você poder gravar todas as informações. Mas hoje, por exemplo, eu tenho um iPhone, mas nem todo mundo pode ter um iPhone, você pode gravar um áudio da conversa, você pega aquele arquivo de áudio, você submete ele pro ChatGPT, ele transcreve e você pode pedir algumas coisas. Olha, nessa conversa que eu tive com esse cliente aqui, o que eu poderia melhorar na minha performance de vendas? Que perguntas que um dia eu vacilei? Onde você acha que eu podia ter ido melhor? Por incrível que pareça, ele vai te responder. Vou gravar um podcast que eu vou jogar pro ChatGPT. Chat, como eu e a Kênia podia estar melhor entrevistando aqui, ó. E dei algumas perguntas. Eu já tinha pensado nisso e na semana passada eu estava com uns amigos meus que estão consultando o serviço de uma empresa que faz inteligência artificial. E aí uma das coisas que eles levantaram é assim, olha, a gente vai gravar todas as conversas que vocês têm, ou os seus representantes de vendas têm, e a gente vai dizer, olha, neste dia, nesta pessoa você foi mal, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Que loucura, hein? Você poderia melhorar, para melhorar a tua performance de vendas. Sim. Que loucura. Olha, não é uma ideia, hein? Não? A gente pode perguntar como é que a gente pode fazer para ficar melhor. Exatamente. Mas para isso você precisa gravar. Ah, sim. E você precisa de dados. Né? Então você tem que ter, primeiro passo, entenda como é que você grava. Use o teu celular. Você grava uma conversa, grava um arquivo de áudio, submete para alguma inteligência artificial. Começa a fazer uns exercícios em casa. Pega aquele arquivo de áudio, manda para o ChatGPT, pergunta para ele, o que você achou? Como é que eu poderia ter melhor? Não, contrato, eu não leio nenhum contrato. Contrato, é verdade. Jogo ali, resume. Contrato, resume muito mais. Contrato, e aí vamos voltar ao nosso patrocinador. Contratos precisam ser revistos tá voando, meu. por um advogado. Essa história de ChatGPT é legal, mas de verdade, eu prefiro confiar na equipe da Coloniese para fazer revisão de contrato do que o ChatGPT, porque eu acho que isso é uma coisa muito séria, assim, né? Voltando ao ponto. Sobretudo, assim, para o empreendedor que tem colaboradores, isso é muito sério. Né? Então, até tem um dado que eu trouxe para a gente falar, dados do Sebrae, que falam que só no primeiro semestre de 2025, 747 mil vagas formais foram criadas por microempresas e empresas de pequeno porte. Então, assim, muito bacana isso. eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a pesquisar isso, assim, porque a gente quer crescer, né? A gente quer que o negócio da gente cresça a ponto de ser uma empresa, uma blaster, empresa enorme. Mas esses pequenos empreendimentos, esses pequenos negócios, eles estão movimentando demais o Brasil. Né? E a gente precisa falar sobre isso, assim, sobre a quantidade de empregos que são criados e a responsabilidade do empreendedor. Porque a gente tem muito aquele mito do o empresário é quase o vilão, às vezes, da história. Acho que até para pensar que a gente estava falando de como poder ajudar as vendas, mas eu tenho um negócio pequeno aqui, estou falando de beleza, e eu respondo tudo no WhatsApp aqui e está tudo certo. Tá, você pode exportar essa conversa do WhatsApp com texto, manda para o ChatGPT, só pergunta para ele o que poderia ser feito melhor naquela conversa. Você vai se surpreender com o resultado. E daqui a pouco as máquinas vão dominar, vamos precisar mais de consultores como o Michael também. Não, brincadeira, né? É que na verdade, assim, o consultor como eu, ele não vai poder começar no estágio muito básico, ele já vai estar com up. Ele já vai ter. Pessoas que estão começando hoje com vagas de escritório, de advocacia, de programador, eles não podem mais começar como eles eram há 10 anos atrás, com aquele muito básico. Sim. Ele já vai ter que entrar mais ou menos com um nível júnior para pleno. Ele já vai entrar com um up a mais, porque ele tem um suporte que não tinha no passado. Sim. Então não pode se contentar hoje, não sei nada. Pera aí, meu Deus. Vai fazer. Se força um pouco mais a usar aquilo que você tem em mãos, né? Sim, se tem a ferramenta, né? Sim, aí agora um pouco mais assim, mas por exemplo, no Lucrafy, quando tem algum algoritmo essencial, por exemplo, classificador. Eu gosto de entender as classificações, fiz a minha tese de TCC na USP com classificadores e tudo mais, e aí fui avaliar vários desses. Eu não fazia o script, o programa de computador do zero. Eu pedia para o ChatGPT, ele trazia e eu fazia algumas adaptações. Falei, quero que seja tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aqui foi mal. Por favor, reveja. Aqui foi mal. Agora eu quero que você coloque esse filtro. Agora eu quero que você coloque um filtro onde eu coloco algumas palavras que eu quero tirar da classificação. Esse tipo de coisa, eu poderia fazer sozinho? Poderia. Eu tomaria 2, 3 dias. Com o ChatGPT eu faço uma hora. Sim.
Então, a velocidade com que isso me traz tem que ser trazida em conta. Então, não é que eu não vou deixar de usar. Eu acho que eu não perco habilidades cognitivas de pensar nisso, mas eu estou acelerando o processo. Né? Então, eu consigo trazer o ChatGPT para me auxiliar com velocidade no atendimento dessas coisas. Eu acho que sempre... vai ter espaço para a parte humana, para ter essa personalização. A gente fala muito de personalização e o ChatGPT, eu conversei com outras pessoas sobre isso, e, por exemplo, nutricionista. Então, eu empreendi na área da saúde, a gente tem na minha empresa, a gente tem nutricionistas, aí gerou uma dúvida, falei, pô, mas assim, vamos acabar com as oportunidades dos nutricionistas, porque o cara só vai jogar os seus exames ali, já vai sair um plano de dieta, tudo preparado. Então, o que eu escutava era que tinha um certo receio disso, e até uma crítica sobre isso. E eu perguntei para uns caras que eu mais admiro na área de nutrição, para mim o principal nome, que é Humberto Nicastro, e ele falou, pelo contrário, Xuxa, eu acho que só vai ajudar, porque o nutricionista ele vai se reinventar. Então, o que nós já fazemos não dá para fazer da mesma forma. Então, o simples, o ChatGPT vai matar, de fato. Não vai mais deixar a turma na zona de conforto. Mas quem sempre está na crista da onda, está querendo pegar as novidades, querendo aplicar o melhor possível, o ChatGPT ele vai ajudar. Então, a gente vai entregar a dieta de uma outra forma, a gente vai acelerar o processo de uma outra forma, a gente vai ter uma coleta de dados muito mais rica, porque antes você tinha 1 hora para coletar na mão a coleta de dados, de repente o cara pode jogar tudo no seu ChatGPT que é seu. Você pode criar várias novidades para você ter mais estruturado sobre o seu plano alimentar. Então, para a parte técnica, a mesma coisa. Então, assim, acho que é importante o cara entender que não está tirando espaço de ninguém. Você vai simplesmente se reinventar. Você vai contar o basicão, ainda vai continuar ali, mas você vai ter que colocar o seu diferencial ainda mais forte e vai gerar um valor para toda a sociedade, para a cadeia de valor como um todo, que você vai ter uma resposta mais barata, mais acessível para todo mundo e com uma melhor qualidade, porque as pessoas que estão no topo vão ter que entregar mais. Acho que é entender como um aliado, né? Sim, e veja, no caso do nutricionista, certo? Antigamente você tinha, o que você comeu tal dia? Você não lembra, você não lembra. Hoje você tira a foto, ele já está na classificação, você pode mandar isso para o nutricionista. Tem vários aplicativos similares ao que eu tenho hoje, só que para classificação de alimentos que você pode fazer. E eu acho que o elemento humano, ele traz um outro aspecto. Na consulta, principalmente na dieta, tem muitos elementos emocionais. O ChatGPT não pega isso. Se você tem se o fato de você comer mais em alguns momentos tem algum envolvimento emocional, um bom nutricionista pega. Ele vai entender. O ChatGPT não vai pegar. Perfeito. Né? Perfeito. Essa nuance, né? A agitação, a forma como ela se expressa. Quando eu como eu fico ansioso. Tá, então. Às vezes não fala tão claramente assim, mas um bom médico, um bom profissional, uma boa profissional vai entender que tem esses momentos. Concordo. Eu tenho um ponto que eu queria colocar com você também. A gente viu de várias palestras que você deu para a turma aqui do Estímulo, muito da parte da gestão financeira. Sim. Então a gente tem, primeiro, na gestão financeira, eu tenho um caso que é o seguinte, com a OMIE, que é até o nosso patrocinador. Eu tentei tirar várias vezes eles das minhas empresas, porque eu não conhecia a OMIE, não sabia que era tão referência. E eu fui perceber que eles são a referência no mercado, assim, é quase para todos os tipos de preço, a OMIE acaba indo. Quando eu estava menor, agora que eu estou maior, Sim. Até reclamei com eles aqui, agora que vocês vieram um parceiro nosso, diminui meu boleto lá, ô Calel, tá pagando muito caro. Aí ele falou, poxa, Xuxa, que você tá aumentando teu faturamento, é por faturamento. Eu falei, aí eu não posso crescer, vou sempre dividir o bolo. Então, assim, eles acabam tendo essa parte de suporte e gestão financeira. Então, você consegue ter indicadores financeiros que auxiliam na tua gestão da tua empresa. Sim. Então, isso, a OMIE faz uma parte muito legal e as pessoas acham que acaba sendo muito caro. Não é caro, é muito barato para você ter um software de gestão para te acompanhar. Busque entender um pouco mais sobre o software de gestão. Ele acaba ajudando bastante nisso. E aí, pegando o gancho, eu quero entender assim, o que os indicadores e como que deve ser uma gestão financeira de uma empresa. A gente tem vários empreendedores que se atrapalham com isso, misturam contas pessoais com contas da empresa, acabam cometendo algum erro tributário, que se ocorrer algum erro tributário, corre lá no Coloniais para ajudar. Por favor. Mas como que um software de gestão e como os indicadores de gestão auxiliam
para gerenciar um negócio de um empreendedor pequeno? Porque não dá para contratar um Michael do teu lado o tempo inteiro. Então, como que os indicadores financeiros são importantes para você gerir a sua empresa? Eu penso que dados são tudo, né? Então, se alguém me pergunta qual a grande dica que você poderia dar para uma pequena negócio que está começando agora, anote tudo. Então, anote tudo. Tudo que você vendeu, tudo que você pagou. Se você já faz isso, já é um tremendo passo para você poder dar. Porque você vai poder comparar, por exemplo, estou gastando demais com aluguel, estou gastando demais com produtos, estou meu CMV está no bom, CMV, custo de mercadoria vendida. Ele está no bom patamar, estou gastando demais com folha. Quanto que eu gastei com folha no ano passado? Quanto que eu gastei na véspera no feriado do carnaval ano passado? Preciso ter uma demanda, mas quando você tem dados anotados isso você consegue fazer de uma forma muito mais fácil com um software como o da Mier, a Lucra vai também ajuda para aqueles mais pequenos, ou Mier ajuda um pouquinho os maiores, você consegue fazer uma análise mais proativa de como a sua empresa pode evoluir. Então eu penso que anotar ou ter um lugar onde você tenha tudo que você vendeu, aquilo que você pagou, para começar a ter as primeiras análises, é o primeiro essencial. Então, primeira dica de ouro que eu sempre falo, anote tudo. Se você tem um bom software na sua casa, ele leva em menos de 5 minutos por dia você faz o que você precisa fazer. Não quer o software, pelo menos anota no caderno. Anote no caderno. Anotar no caderno tem seu risco. Você pode perder o caderno, pode molhar, tem uma série de coisas. Mas se você já começa anotando, é um bom passo. Depois vai para o segundo erro, que é misturar contas de casa. Essa é clássica, hein? Clássica. Nossa. Misturar contas da casa com contas da empresa, né? Por que isso é tão essencial? Porque às vezes a empresa, ela é boa. A sua empresa é boa. E empresas boas, geralmente, se você tem uma empresa que tem uma margem de lucratividade de acima de 10%, e às vezes muitos mercadinhos, vendedores de bebida, tem uma margem ali em torno de 10%, 12%, né, de lucratividade. Aí baixa. É padrão do mercado. A empresa é boa, não é? Mas eu não consigo tirar tudo que eu preciso para sobreviver. Então reveja suas contas. Então quando você tem a separação daquilo que é seu, da sua casa, com aquilo que é da empresa, você vai saber se a empresa é boa. Então, você procura, vou tirar demais da empresa. Se você tira demais, não é que a empresa é culpada, você é culpado. A empresa é boa. De novo, a empresa ela vai ter uma boa margem para você. Então, nessas horas, então, vou vender mais no mesmo modelo que essa empresa tem, até chegar o ponto onde eu consigo ter o retorno que eu espero, de prolabore, dividendo, o que seja, ou então vou ter um segundo negócio. Ou então vou desistir, porque o que eu gasto, o que eu preciso por mês, é muito mais do que essa empresa, que mesmo sendo boa, não consegue me fornecer. Como é que você faz isso? Separando ponta da casa, separando ponta da empresa. Você tem uma parte que eu gosto muito do que você falou, é o seguinte, você precisa, quando você for pegar um empréstimo, você precisa calcular o retorno disso. Se o custo desse empréstimo é melhor ou maior do que se é maior ou menor que o retorno. E aí, assim, você falando para mim, uma empresa saudável tem um retorno de 10%, que é um baita no retorno. Não tem mais, alguns setores são melhores. Você pode ter 10, eu diria que é o mínimo. Né? Então você tem, que tem muitas que giram em torno de 10, 12. Né? E olha a loucura. Selic é 16% ao ano. Exato. Então, e 10% não é um número ruim, é um número bom, tá? Se a sua empresa dando 10% de lucro, você está indo bem, cara. Você já é diferente da grande maioria do país. Mas como que você pode dar uma dica para os empreendedores, sendo que se teu retorno é 10%, que seja 15% e com a taxa de juros Selic a 16%, qual dica que você dá pro empreendedor? E, de novo, se não tiver mais nenhum episódio depois daqui, porque a gente chama o estímulo de crédito, tudo é crédito, né? E você está falando, não dá pra pegar crédito. Mas o estímulo fala para a gente tomar cuidado, incentiva para a gente falar, não pega, não vou nem adiantar na tua resposta, né? Mas tem que fazer sentido esse empréstimo. E se por um acaso você ouvir esse podcast e quiser pegar, é no estímulo que pega, tá? Coloca lá no link, se você pegar o empréstimo, é subsidiado, é o melhor que tem, mas não é para todo mundo o empréstimo, né? Sim. Eu digo que empréstimos eles têm que trazer algum retorno maior do que aquilo que é o custo que você está empreendendo, que é aquilo que você já falou. Eu te ouvi, tá? Eu só falei a gente você falou. A gente começou seu, é mérito seu aí. Se você está pegando um empréstimo que ele vai te custar 2% ao mês e você está hoje com uma margem de lucratividade de 12%, esse empréstimo de 2% tem que te trazer... Desculpa, você tem uma lucratividade de 10%. Você pegou 2% ao mês. O estímulo é menor que isso. 2% ao mês. Então você já tem 12%. Então
esse dinheiro que você vai usar do empréstimo, ele tem que te trazer 2 ou mais para valer a pena, certo? Então, eu sempre gosto de dizer que empréstimos eles têm que vir quando eles sustentam novos negócios, quando eles sustentam um crescimento, quando eles sustentam uma expansão. Vou pegar um empréstimo para comprar uma máquina nova. Vou pegar um empréstimo para comprar uma moto para fazer entrega. Vou pegar um empréstimo que tem a loja do lado aqui, que o cara vai dar o ponto, eu vou pegar esse ponto que eu vou vender mais, vou colocar mais 5 meses ali, e essas 5 meses vão me dar mais tanto de dinheiro. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Quando o empréstimo vem para cobrir capital de giro, cuidado. Ainda mais que, se fosse num tempo de pandemia, poderia ser, mas mesmo no tempo de pandemia ficaram lições importantes. Muitas empresas não tinham um mês de capital de giro nas suas contas. Ou seja, como é que você sobrevive? Sim. Como é que vai E não é só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos tinha a mesma estatística. Nos Estados Unidos a tendência era que negócios lá tinham dinheiro para sobreviver por 28 anos lá no dias. Então não é só o Brasil. Tem muita gente que não guarda dinheiro só para sobreviver. Então o ideal seria você ter dinheiro aí por 5, 6 meses. É que é difícil, né? Você vai guardar um pouquinho todo mês, você tem que fazer todas as provisões do mês, guardar para 13º, férias, e guardar um dinheiro para também ter uma possibilidade, quando tiver uma crise, se houver uma outra crise como essa, você poder sustentar. Quando o empréstimo vem para cobrir capital de giro, porque você não está vendendo, porque você gastou mal, porque você comprou demais, então é culpa do empreendedor. Ele não estudou, ele não guardou dinheiro, ele não avaliou o mercado, e aí eu vejo que é um empréstimo com risco. Né? Você está se arriscando porque você está cobrindo um buraco que você não cobriu antes. Você vê, quem que vai garantir que você vai cobrir agora? Então, penso que tem que tomar muito cuidado. Então, quando vem um capital desse aí, acho que o estímulo também ajuda, porque não é só o dinheiro, tem educação por trás. Isso é muito legal. Né? Tem educação de mostrar para a pessoa, olha, pode ser feito de uma forma melhor. O que é um bom CMV para um restaurante? O que é um custo total de propriedade para quem tem um restaurante? Custo total de propriedade, quanto você gasta com aluguel, luz, água, essas coisas todas. Tem medidas clássicas do governo, por exemplo, é 12%, tá? 12% para quem tem um restaurante, quanto você gasta? Se você vende 100 mil por mês, você pode gastar até 12 mil, mais ou menos, com aluguel, água, luz, todas essas coisas. Né? São números estándares do mercado. Até isso, um bom negócio. CMV até 30%, que é custo de mercadoria vendida. Se você segue esses padrões, você vai ter lucro. Você vai ter um bom negócio. Lá está tudo aí disponível, só você estudar e se programar para fazer. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Tu acha que essa questão do endividamento, assim, tem relação com a cultura do brasileiro, a maneira como a gente se relaciona com dinheiro? Porque o brasileiro, em média, 4 em cada 10 está endividado, né? Pessoa física. Sim, muito grande. Tu acha que tem uma correlação com isso, com relação a essa vontade de empreender, e aí se repete esse comportamento? Eu penso que tem a ver com a falta de educação financeira. A gente não tem educação financeira na escola. A educação de matemática já na escola ela é deficitária. Eu concordo. Então, se você não tem e acho que também tem eu acho que a gente precisa rever um pouco o papel do empreendedor no país. Muitas vezes o empreendedor é visto como um bandido, um demônio, se você está com sucesso é porque fez alguma coisa errada. Não é. Tem muita gente, aliás, a imensa maioria dos empreendedores são boas pessoas que querem ajudar muita gente, querem melhorar as suas próprias vidas. Então, acho que tem esse fato um pouco disso, um pouco de falta de conhecimento de matemática, falta de conhecimento das melhores práticas de você fazer, falta de conhecimento que já começa, por exemplo, com a mesada, né? Muitos pais dão uma mesada e aí lá pelo dia 20 acabou o dinheiro, vai lá e põe um pouco mais, aí começa a botar o ponto extra, algumas coisas a mais, aí você não tem uma noção do risco que é quando acabar o dinheiro. Como é que você faz? Como é que você educa? Como é que você espera que um adulto depois, vai ter aquela sensação, vai acabar dinheiro, então eu vou pegar do cartão de crédito. Eu pago depois. Que hoje a principal fonte de financiamento das empresas é o cartão de crédito. É mais que empréstimo. Olha que interessante. Cara, Você paga no cartão, se não paga agora, você deixa no crédito rotativo e aí aquilo vai virar uma bola. E aí paga o juro depois, então, que é muito maior. 77 milhões, desses 77 milhões que você falou, você pode ter certeza. O pessoal que não tem dinheiro agora, eu vou deixar lá, porque ele não tem. Aí a falta de conhecimento de matemática, de noção financeira, é 4% ao mês. Sim. É 4, 5% ao mês, é 6% ao mês. Isso aqui não é nada. Só para elucidar, a gente falou antes de começar a gravar nos bastidores, 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. É um dado real, segundo a Veja, né, uma pesquisa de maio de 2025, então nós falávamos sobre isso. 70 milhões de brasileiros endividados é exatamente a mesma população da França, é muita gente.
Então é importante a gente falar assim, porque realmente a gente acaba trazendo os nossos hábitos de vida para o empreendimento de alguma forma, se não houver essa qualificação empreendedor. Então, por isso que eu acho, mais uma vez, né, tão importante esse projeto do estímulo, porque a gente não recebe só o valor, a gente recebe qualificação, a gente recebe conhecimento para poder melhorar essa relação, né, financeira do negócio. A gente precisa ter, eu me assusto, eu sou engenheiro, né? Então eu me assusto muito quando eu vejo o número de matrículas na escola de engenharia também baixando. Quer dizer que, dando vários passos atrás, o ensino de matemática está ruim. E controle financeiro está estritamente ligado com o ensino de matemática. Então a gente tem problemas nisso para a gente rever. Como é que eu tenho 2 filhos e uma coisa que eu combinei com a minha esposa é que a gente quer, ele estuda numa boa escola, a gente quer reforçar a matemática para ele, porque eu acho que de fato no Brasil, mesmo de escolas particulares, tá, de São Paulo, eu acho que o ensino, principalmente de matemática, ele é muito aquém do que deveria ser. Acho que matemática ela te dá o raciocínio lógico, te ajuda em tudo que você for fazer. A gente entrevistou o João Bosco, que é um cara sensacional, que é um cabeleireiro, que ele contou que ele teve dificuldade nessa parte de ensino e, pô, assim, a química é totalmente química o trabalho dele. Então ele pega vários produtos, vários insumos, e ele vai colocando percentual. Um dia eu vi ele lá calculando alguns insumos assim de percentual de uma cor da outra para chegar na cor que ele quer, que vai no cabelo da cliente. Então, assim, matemática é essencial na vida de todo mundo. Eu acho que no Brasil a gente acaba tendo uma dificuldade, porque no final é bom a criança estar na escola para ela fazer alguma coisa, mas se ninguém tá se preparando na efetividade, na produtividade dessa criança, que vai virar jovem, vai virar adulto, vai ser uma mão de obra para se trabalhar. Então eu concordo com você que de fato a mão de obra, o ensino no Brasil, principalmente matemática, ele podia ser mais forte. Se você for ver hoje as pessoas que têm maior futuro no Brasil, provavelmente de 10 negros novos são engenheiros. As pessoas que se dão muito bem são engenheiros. Por quê? Porque tem facilidade com matemática. E aí, isso tem um porquê. Você consegue entender melhor os números, né? Então, matemática tem que ver. Eu acho que precisa ter realmente melhorar o conhecimento de matemática. E aí a gente tem também, a gente recebeu uma mensagem aqui, eu estava olhando no computador, a gente recebeu umas perguntas de um cliente nosso, que ele quer umas perguntas para o nosso advogado, para o Colognese. Renan, duvido você responder essa pergunta aqui, cara. Como eu posso me proteger de responsabilidades pessoais, CPF contra CNPJs em dívidas ou processos? A regra principal aqui, de ponto de partida, é escolher o tipo certo, o tipo societário correto. As empresas, as sociedades limitadas no Brasil, elas são a predominância, são as sociedades mais comuns que a gente tem, e são as sociedades que asseguram a independência entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física do sócio. O ponto 2 aqui, que de extrema importância, é que as contas elas estejam muito bem separadas. Nada de contas pessoais dentro da empresa, nada de carro do sócio, do dono da empresa dentro da pessoa jurídica para evitar pagar multa, para pagar menos tributo. Então, esse tipo de coisa sem nem pensar. As regras internas são muito importantes, regras de os contratos sociais, acordos de sócios com limites de poderes, de exigências, formas de contração de dívidas, isso sem deixar de lado um compliance básico, como uma contabilidade em dia, tributos, folha de pagamento, tudo bem organizado ali com contratos escritos, que esteja tudo ali bem desenhado, formalmente bem desenhado. Seguros de responsabilidade civil, D&O para autos executivos, e evitar a qualquer custo o aval e fiança, garantias pessoais aí dos sócios como alavancagem para o negócio. E aí, quais garantias, então, se a gente não pode usar as garantias pessoais, aval e fiança, quais são as garantias mais indicadas para que a gente consiga obter ali linhas de crédito? Hoje em dia é muito comum a cessão fiduciária de recebíveis, seja de boletos, de cartões, de contratos. A alienação fiduciária é uma modalidade de contrato aí que está extremamente em alta nos dias atuais. Alienação fiduciária de maquinário, de veículo, de imóvel, de estoque da empresa. A fiança bancária, seguro, garantia são modalidades também muito em uso hoje em dia, por meio da qual se constitui uma
uma carta fiança ali, um seguro garantia, em que uma seguradora vai ser responsável caso a empresa venha a inadimplir com a dívida, a seguradora vai ser responsável, vai ser acionada pela financeira para arcar com aquele prejuízo, aquele débito que a empresa não foi capaz. E aí, por fim, a gente teria ali os fundos garantidores ou as linhas de fomento, de factoring para antecipar recebíveis, quaisquer operações dessa natureza. Em resumo, a gente precisa aqui de uma limitação societária, que as disciplinas ali financeiras estejam muito em dia, que as obrigações estejam muito separadas entre pessoas físicas e jurídicas. E lembrando aqui, ponto-chave, jamais confundir contas sócio-sociedade. Nada de ficar jogando o boleto da pessoa física para dentro da empresa e vice-versa. Boa pergunta do Renan aqui, né? Maravilhosa. Muito bom. Maico, me diz, você teve alguma experiência, pegando o gancho aqui do Colonhese e do Renan, você teve alguma experiência com advogados? Como que advogados pode ajudar nessa parte do empreendedor brasileiro? Isso é muito distante do empreendedor raiz. A gente fala muito de advogados, mas o escritório de advocacia, cara, não é caro. Você consegue contratar um escritório do Renan, por exemplo, por 3, 4, 5 mil reais, dependendo da sua empresa, obviamente com parcelado, né? Parcelado, exato. Então, assim, você consegue ter esse auxílio. Mas como que você... Me conta um pouco das suas experiências que você teve com a parte de advocacia. Eu não utilizei eles, mas eu utilizei amigos meus que têm escritório de advocacia num processo trabalhista que eu sofri. Na cafeteria. Foi o único que eu sofri, acho que tem as suas razões, sim, né? Mas no começo eu lembro daquela sensação de por que isso, né? Por que esse valor tão alto? Né? Então vem uma coisa, às vezes uma coisa muito assustadora no começo, né? Mas por que, cara? Não teve nada, eu pago tudo certo, eu estou fazendo tudo certo. O que aconteceu aqui para isso ter saído tão fora, né? E eu acho que nessas horas o advogado ele vai dizer, é normal, acontece, é uma forma de negociação, então a gente vai poder te auxiliar para você poder conduzir agora de uma forma mais tranquila aquilo que você tem que fazer. Então fique tranquilo que a gente vai achar. Se você não tem culpa no cartório, e eu tinha essa certeza que eu não tinha culpa no cartório, fique tranquilo que vai dar tudo certo. E deu tudo certo mesmo. Não perdi a causa, que às vezes as pessoas, mas você não perdeu uma causa trabalhista? Não perdi uma causa trabalhista. É uma coisa que se fala bastante, não, que a causa sempre ganha para o lado do colaborador. E aí eu já dou um ponto a mais. Você tem empresa, paga tudo certinho. Paga o funcionário, paga o imposto, tem que pagar. Imposto, eu não consigo pagar imposto, eu sonego. Se você sonega imposto, reveja o seu negócio. Esteja pronto, né? Porque vai ter Reveja o seu problema. negócio. Se você está sonegando, reveja o seu negócio. Se você precisa sonegar para ter lucro, reveja o seu negócio. Não tem alguma coisa errada nele. Isso é muito importante, porque acaba que tem uma responsabilidade social no empreendimento, em qualquer empreendimento, né? Tem uma responsabilidade muito grande aí, sim, de tu responder por isso depois. Sim. E não é porque a gente está falando do patrocinador, mas realmente são muitas questões envolvidas dentro de um empreendimento. Tem a questão da fiscalização, tem a questão trabalhista, são muitas coisas que envolvem. Dependendo, a maioria dos empreendimentos hoje é na área de serviços no Brasil. Sim. Então, assim, os serviços, tem um monte de serviços com especificidades. O pessoal que trabalha com segurança, as meninas que trabalham com faxina, são muitas coisas, né? Então, tem que ter um olhar muito especial para essas áreas do empreendimento, né? Eu nas empresas eu sempre sou responsável pelos pagamentos. Então, não escapa. Então, eu acho que é da função... sou empresário, vou ficar pouco tempo. Tá bom, então foque pelo menos naquilo que é o core, que é pagamentos e conexão com os clientes. Isso eu acho que é essencial. Né? Sim. Pelo menos isso. Né? Porque muitas vezes você começa a ser um empreendedor serial, né? Você começa a ter um negócio, depois você pensa em outro. Você descobre a regra do jogo, né? Você entende como é que vai e você vai falar, acho que eu consigo treinar boas pessoas aqui, elas vão tocar para mim depois, você consegue melhorar, tendo mais opções de negócio. Né? Então eu estou começando a fazer isso, mas eu sempre prezo por fazer os pagamentos e por, pelo menos, conectar com parte dos clientes. Sim. Eu tenho uma pergunta para você. Sim. Sabe que as perguntas mais difíceis é comigo, aqui né, é mais soft, é mais leve. Eu faço as perguntas que tem que pensar um pouquinho mais. Eu sou empreendedor raiz, raizão, gosto de empreender. A sua jornada acho que é parecida com a minha, acho que você começou trabalhando como executivo em alguma empresa e depois você decidiu empreender.
o que eu escuto na minha jornada, assim, cara, para ter histórias como a nossa, você tem muitas outras histórias que não deram certo. E não quer dizer que não deram certo por capacidade. Eu vejo que é muito sorte também. Então, assim, as nossas histórias são as contadas, mas tem muita gente que acaba não contando a história que não teve sucesso. Eu pergunto isso porque eu quero te fazer uma pergunta, porque quando eu converso com jovens, eles estão começando numa faculdade, e eu vou dar exemplo que nosso time aqui passa. Então a gente tem uma pessoa fantástica aqui no Estímulo, nossa Liz, estagiária, fantástica. Ela não sabe ainda, mas ela vai ser efetivada aí no final do ano. O pessoal já deixou aqui contrato assinado, mas ela não sabe, que ela não acompanha o nosso podcast, então ela acaba não sabendo. Então, é uma pessoa maravilhosa. Ela tá sendo, a gente está num programa de estruturação dela para ser a nova CEO do Estímulo em 2030, se eu não me engano, vai chegar. Só que ela tem todos os amigos dela da faculdade que estão criticando ela. Estão falando assim, cara, você vai ser estagiária, você vai ser executiva. Cara, tá fora de moda, meu. Você tá muito. Eu acho que o jovem fala, cringe. Cringe, exato. Tá muito cringe. Assim, CLT, cara, eu sou PJ, que tá, sou empreendedor, tô lá, vou estar na frente, eu tenho empreendedora, tenho startup, e conta essa história que, putz, legal, assim, dá certo, as pessoas que não têm uma estruturação, só sai da faculdade já empreende e dá certo. Pô, legal, mas assim, se eu for dar uma dica para mim no passado, ou para qualquer outras pessoas, e para Lisa, segura a tua onda que você vai ser a presidente do Estímulo, não escuta teus amiguinhos. Não vai empreender logo de cara. Porque eu acho que para você empreender, você precisa ter um pouco de bagagem. Se eu empreendesse antes de começar, todas as experiências das empresas que eu passei, e os chefes, os erros, os acertos, eu não poderia colocar, eu não teria conteúdo para empreender. Então, dizendo para aquela câmera ali, ó, Lisa, vou te dar o recado. Explica para ela que vale a pena esperar. Ou não vale a pena esperar, ou tem que. Esses jovens que já estão empreendendo logo de cara, esse CLT versus PJ. Quero te ouvir um pouco sobre isso. Os jovens, né? A gente vive um momento hype de startup. Né? Uhum. Startup hoje é o que é. Uhum. Assim como a gente teve no passado outros momentos hypes. Né? Quando eu me formei, por exemplo, o hype era trabalhar para empresa de telecomunicações porque tinha acabado de sair a privatização das empresas. Então todo mundo queria trabalhar com telecomunicações, por exemplo. Era o hype do momento. Né? Passa, isso passa. Agora, o que eu penso? Para Lisa, né? Para Lisa. Então, eu acho que quando você trabalha numa empresa, você conhece melhores práticas. Você conhece bons exemplos. Você se prepara para passos na jornada. Eu tenho o Lucrafy hoje. Mas o que foi feito no Lucrafy, a base dele de ter uma estrutura básica, que tem algumas coisas por fora, onde eu aprendi isso? Eu aprendi da empresa que eu trabalhava antes. As técnicas de venda, de quebrar a objeção, onde é que eu aprendi isso antes? Eu aprendi na outra empresa que eu trabalhava antes. Essa questão do estudo, né? Eu fiz pós-graduação em administração de pequenas e médias empresas. Esses números, margem de contribuição, todas essas coisas antes que eu posso falar hoje com propriedade, eu sei, porque eu aprendi antes no tema. Então, esses são pequenos passos que quando você vai ver, talvez eu sou a pessoa certa para criar uma coisa, por exemplo, como que eu tenho hoje no Lucrafy, mas porque eu tive experiências no passado que contribuíram para isso, né? Minha mãe foi empreendedora, meu pai foi empreendedor, então eu vi eles fazendo livro caixa, eu vi eles pagando, a preocupação deles com salário, com dinheiro, fluxo de caixa, não posso emprestar. Não era uma experiência de trabalho, mas era uma experiência pessoal. Então todos esses elementos, eles vão formar a estrutura básica para você pensar que negócio que eu sou a melhor pessoa para poder realizar. E eu acho que é isso. Então tem que ter, sim, uma estrutura profissional para você saber. E às vezes até com questões bobas, né? Por exemplo, às vezes você tem hater. Uhum. Né? Como é que você lida com hater? Como é que você vai poder lidar com o hater de uma forma respeitosa? Você aprende na empresa. Olha, evita falar tal termo, trata com respeito, procura entender o que ele quer, não procura o conflito na hora. Às vezes você fica no calor do momento, você acaba perdendo um pouco esse estribeiro, mas quando você tem uma experiência com uma empresa, você vai saber, olha, eu lembro que eles fizeram de tal jeito. Além do que, quando você vem de um CLT, tem essas experiências, você cria uma outra coisa que é extremamente importante para quem empreende, que é rede de contato. Uhum, sim, concordo. Então você tem rede de contato, você precisa dessas pessoas no futuro para poder expandir. Aquela pessoa pode não efetivamente ajudar, um ponto, mas ela conhece alguém que pode conhecer alguém que vai te ajudar. Quando você tem rede de contato,
esse é um ponto, digamos que te dá ferramentas para que o teu negócio tenha mais chance, mais probabilidade de ter sucesso. Então, não é só a experiência, é entender como as coisas funcionam e rede de contato. Além do que um emprego também te ajuda a formar um capital para você ter uma estabilidade financeira para poder sobreviver nos primeiros anos, meses ou anos do negócio. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse, eu joguei aqui na minha IA e eu falei assim, fazer uma máquina do tempo e voltar para quando você tinha 20 anos de idade. Ela respondeu que não dá para fazer isso ainda. Então, o IA não me ajudou nisso ainda. Se você pudesse voltar ao mini Michael de 20 anos, o que você daria de dica para ele, para sua jornada até aqui ter sido mais suave? E consequência também, quais foram os erros que você teve nessa sua jornada que se pudesse voltar atrás, teria feito diferente? Eu acho que eu fiz muitas coisas certas. Eu tenho um certo orgulho daquilo que as decisões que eu tomei. Mas eu diria que eu teria estudado mais programação. Mais programação? Eu teria estudado mais programação. Eu já era um programador, mas eu gostaria de ter estudado mais, porque teria me dado... Talvez eu tivesse começado o negócio antes, né? E ter começado antes dá uma certa vantagem. Eu teria ido para a internet mais cedo, para o mercado de internet mais cedo. Entendido mais. Eu teria entendido, começado a estudar redes digitais, redes sociais antes, né? Mas não acho que também são coisas assim, eu não vou me penalizar muito por conta disso. Eu acho que as decisões que eu tomei foram adequadas, foram bem estabelecidas, mas se eu pudesse dar um upzinho, né? Lógico que eu teria feito, né? Você vê, né? Quando eu me formei, fiz engenharia no Unicamp, né? Na minha turma teve 2 pessoas que foram empreender, que eram da turma do ano seguinte. Só 2 pessoas. Todo mundo queria trabalhar. Hoje você vai na faculdade... É o contrário. É o contrário. Você vê como é que é, né? Eu tenho uma pergunta que é pro outro lado, assim. Se tu tiver que dar um conselho para quem trabalha com o público, já olhando para o negócio de cafeteria, qual seria a tua dica de ouro para aprimorar o atendimento num ao vivo, assim, num negócio que tem esse viés? Trate bem seus funcionários. Que interessante, que não é o primeiro empreendedor que fala sobre isso, né? Trate bem seus funcionários. Você tem que tratar eles bem, tratar eles com dignidade, pensar no que pode ser melhor para eles em retorno. A gente tem lá, eles têm uma remuneração variável. Então, a remuneração variável é o que segura. Eu tenho o meu turnover na cafeteria super baixo. Eu contrato uma, 2 pessoas por ano, né? Então, eu procuro pensar como é que eu posso fazer melhor para eles no dia a dia. Porque eles vão atender. Se você tratar eles bem, eles vão repassar aquilo para frente, né? Esse final de semana eu fui para um evento onde era o chá de bebê do meu gerente da cafeteria e estavam todos os funcionários lá na empresa. Primeira alegria que eu tive, todos estavam lá. Legal. Mostra o engajamento do time, né? Mostra o engajamento do time, todos estavam lá. Outra coisa que eu vi, uma funcionária que veio da Bahia, primeiro emprego dela em São Paulo, mal falava, mal se comunicava. Ela começou na cozinha, super tímida, ela estava extremamente bem vestida, se posicionando bem, falando bem, ganhou um prêmio já da rede de cafeterias que eu tenho, de melhor café, melhor apresentação que ela podia ter feito. Você vê a evolução que ela teve. Essa pessoa, ela recebe elogios hoje direto nas avaliações do Google. Por quê? Porque foi bem tratada, teve toda uma estrutura para crescimento. Então, trate bem seus funcionários. Muito importante isso, porque a gente já conversou com outro empreendedor que falou exatamente a mesma coisa, que um dos segredos do sucesso desse empreendimento, que é um negócio mais tradicional, é justamente tratar bem a equipe, né? E aí também envolve o que nós falamos antes, que é a questão do pagar os impostos direitinho, pagar a remuneração de todo mundo da maneira correta, para poder manter esse empreendimento vivo, ativo, né, e crescendo. É isso mesmo. Eu acho que fazendo essas pequenas partes, é que às vezes, mas eu vou perder meu lucro. O lucro vai vir de outro jeito. Vai vir com mais vendas, com melhor atendimento. O lucro vai vir. Se você faz a coisa certa, as coisas vão voltar para você. Eu sempre acredito nisso. Não, legal. Eu acho que uma coisa que você fala bem, que as pessoas te procuram para sanar a principal dor dos pequenos e médios empreendedores: vendas. Eu acho que essa é uma coisa que você dá bastante curso aqui para a gente, para o Estímulo. E eu acho que o comercial de uma empresa é a musculatura, é o que vai te levar, proporcionar para frente. O que eu leio
sobre isso, as histórias de empreendedores que eu gosto, que eu acabei buscando as histórias, é que assim, primeiro vende. Se o teu negócio vende, aí não é o teu momento de empreender. Pode empreender meio informalmente e tal, mas assim, se vende, pô, aí você começa a estruturar a sua empresa para que você conseguir vender naquele preço que todo mundo pague. Então, assim, quais são na sua jornada de auxiliar empreendedores, quais as principais dicas na parte de venda que você dá para eles? Quais são as dores que você escuta deles que eles não conseguem fazer? Você falou um ponto que hoje eu entendi uma coisa que eu passei lá atrás. Na minha primeira oportunidade de trabalho, a gente dividiu lá em 2 times, o time A e o time B, e aí você tem que vender esse produto e eu tenho que vender aquele produto. E fica uma rivalidade de vendas. Você fala aqui, tal, vender isso, vender aquilo. Aí beleza, a gente se preparou, teve a dinâmica. Aí o gerente, e era uma vaga de estágio, tá? Ó, agora vocês invertem e você vai ter que vender o produto que estava queimando. E tipo, você não tinha tempo de pensar, era meio que na hora. E aí para essa vaga eu consegui passar, porque na hora que ele fez isso, eu fui o primeiro cara a reagir e conseguir vender. E não, porque você não sabia daquela dinâmica, você teve que usar argumentos para conseguir vender o outro produto que você estava concorrendo. Então, isso é você, que você falou agora, que é você ter a quebra de objeção. Então, eu falei, pô, lá atrás, há 20 anos atrás, era a quebra de objeção. Agora eu entendi por que fizeram aquilo comigo. Sim. Mas qual que é a dica e o que você mais ouve nessa parte de vendas, porque é fundamental para um pequeno empreendedor? Só para esclarecer, né, já que é para pequeno empreendedor também isso aqui, muitas vezes a gente começa as mentorias financeiras, né? Ah, vamos fazer uma mentoria financeira. Você vai ver em 1 ou 2 sessões, você vê que tá tudo, você ajeita a precificação, você dá uma pincelada ali, melhor. O problema principal é venda. 95% para mais dos casos, a dor mesmo está na venda, não consegue vender, né? Tem muita dificuldade. E aí tem algumas saídas, né? Algumas regras de jogo. Eu acho que a principal, tem algumas que eu gosto muito. Vendedor tem que escutar mais do que falar. Eu acho que esse é um ponto essencial. Escute, absorva. Sim. E aí depois veja como você reage. Na minha empresa de software eu faço suporte de novo. Eu escuto para poder entender o que eles querem, mas eu já estou preparado para quebrar a objeção. Então, se prepare também para quebrar objeções. Isso precisa de uma preparação. Então, outro ponto essencial de venda é preparação. Já começa a pensar, o que eles vão reclamar? O que eles vão dizer que não gostaram? Como é que as coisas poderiam ser? Né? Tem uma outra regra de ouro também, que é, veja, você compra. Você é um comprador. Né? O que faz com que você compre determinado produto? Quando você é empreendedor, começa a perceber, por que eu comprei este produto? O que me cativou naquele produto? Foi a atenção? Foi o produto em si? Foi o suporte? Alguma coisa desse tipo. Eu acho que quando você traz esses elementos à mesa, você começa a entender um pouco melhor como é que você pode se preparar para poder vender melhor. Muitas vezes as pessoas também têm, eu tenho vergonha de incomodar. Essa é uma clássica, essa é clássica. Eu tenho vergonha de incomodar as pessoas porque eu estou vendendo. Olha, se você se programou para, posso fazer um retorno para você? Pode. Que dia você vai fazer? Posso fazer retorno? Posso fazer quarta-feira, às 9 da manhã? Pode. A pessoa vai estar preparada para aquele horário. Então você não vai estar incomodando. E você não incomoda quando você traz uma solução. Né? Você não incomoda quando você traz uma solução. Então, se você puder ter essa noção, essa preparação, eu acho essencial. E por último, diria isso, a gente falou de algumas aqui, você tem que gostar de gente. A gente já falou isso aqui. Sim. Se você não gosta de gente, reveja a tua posicionamento. Complicado de vender. Tem que gostar de gente. As pessoas, quando você entende, você observa as nuances, o jogo das mãos, o olhar, se a pessoa está olhando muito para o celular, como é que você troca, você prepara uma piadinha, uma quebra de gelo. É um trabalho de observação, né? Muito. É um trabalho de entender o perfil daquele cliente, entender o teu produto também, né? Para poder fazer esse movimento. Por isso tem 2 ouvidos e uma boca. Né? Escutava isso do meu avô. Essa é clássica, né? Essa é clássica, né? Tem várias, eu gosto muito, eu gosto também dos livros clássicos de venda, né? O Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, que é do Dale Carnegie, que é isso, não? É clássico, né? Você vê todos os outros são a partir daquele. Se você for ver, tá tudo lá, né?
Quebrar a Objeção também, que é do Robert Cialdini. Todos esses, assim, os outros vão falar eles colocam um pouco mais de floreio, algumas coisas diferentes, mas todas as regras... É a mesma. A base é a mesma. É que há uma diferença grande entre a teoria e a prática, né? No dia a dia, colocar em prática... Eu gosto de uma outra também. Nunca perca a chance de palco. Nunca perca a chance de palco. Se você tem a oportunidade de falar, se você tem a oportunidade de vender, se você tem a oportunidade de expor alguma coisa, nunca perca essa oportunidade. Eu gosto também disso. Nunca perca. Hoje, por exemplo, aqui, não me chamaram, estou aqui, pode me chamar. A gente, né? Estímulo Então, chamou, a gente vem sempre. A gente vem. Nunca perca a chance do palco. Sim. Você vai aprender a se comunicar melhor, a controlar o teu tom de voz, a pronunciar melhor as palavras, você vai poder aprender a ser mais agradável, você faz o contato visual. Cara, eu concordo com o que você falou. Eu penso também o seguinte: as pessoas elas têm a característica de avaliar uma única oportunidade como se a vida fosse binária. Então, tá bom. Vamos pegar o exemplo do estímulo. Tá, pô, eu tô vindo aqui, mas assim, o que essa visita aqui no estímulo, no podcast Sem Plano B, me gerou? Gerou 1, 2, 3 novos leads, converteu venda, ou me abriu uma porta, me contratar em algum lugar. Às vezes as pessoas param para ficar analisando isso, mas para um projeto não é algo que aquilo que é a gota d'água. Para você ter a gota d'água final, você precisa encher o copo inteirinho. Então, assim, no final você está esperando pela gota d'água, mas aquilo que fez você converter e mudar não foi aquilo. Então, pô, se você está no estímulo, cara, você está aqui conversando com milhares de pessoas para falar do seu negócio, você está conversando com as pessoas, você tá tendo um selo maravilhoso que é o estímulo, com dezenas de grandes empresários que apoiam essa organização, e aí de repente essa organização pode te ajudar a te levar para outros caminhos. Vou dar até o exemplo aqui do próprio podcast. Então a gente contratou um que faz toda essa estruturação, que é o Renatão e o Hugo que estão ali já apoiando a gente. A gente trouxe ele para o projeto, e aí antes mesmo de começar, eles já pegaram uma oportunidade com o próprio estímulo, aniversário de 5 anos de estímulo, já contrataram eles para um outro negócio. Então assim, você falou bem, tendo palco, as pessoas vão te ver e vão te chamar. Então, assim, eu concordo 100% com isso. E é o que eu digo em casa para minha esposa, assim, pô, eu trabalho com saúde. Se eu tô indo sair tarde para jogar bola, porque as pessoas se machucam, eu consigo levar eles para minha empresa que é de fisioterapia. Ela não entende, ela acha que eu vou lá jogar bola só me divertir, mas eu tô indo lá trabalhar, amor. Se chego em casa tarde, mas eu tô indo lá me trabalhar também. Mas é meu palco ali, pô, a galera se machuca, eu trago para minha clínica. Então você acaba tendo essas vantagens. Então eu acredito muito no que você falou. Nunca perca a chance do palco. E ela vai trazer... O palco, por exemplo, é uma das coisas essenciais. Por exemplo, eu estou aqui fazendo, não é só uma comunicação, é branding também. As pessoas vão estar sabendo mais quem eu sou, as empresas que eu tenho. Isso é uma oportunidade de branding também. E eu sou também embaixador de outras coisas, né? Por exemplo, eu só consegui ser embaixador porque eu também aproveitei essas sessões. Uhum. Eu estou no CONIN, do Conselho de Inovação da Associação Comercial de São Paulo, que é uma tremenda, uma organização centenária, né? Que tem os braços, assim... É impressionante a capilaridade que eles têm no estado de São Paulo. Eu estou no Sebrae, do Speed, que também o Sebrae é uma estrutura impressionante, né? Que estrutura espetacular que o Sebrae tem. Né? O Sebrae é parceiro da Odabar. Estou com estímulo, estou aqui tem a Aliança Empreendedora que apoia aquelas pequenas empreendedoras com conteúdo, com mentoria gratuita. Você vai se conectando com tudo isso, você vai expandindo um pouco e aumentando a caixa de ferramenta. De novo, a gente está aumentando a caixa de ferramenta. E como que você pode dar uma dica para nossos pequenos empresários para conseguir se aliar a essas organizações que vocês puxaram para você? Tanto o Sebrae é um pouco mais fácil até, mas também é legal reforçar. Mas como que eles podem, ou se tem algum custo para isso, como que eles podem buscar conhecimento? Porque às vezes é isso, você não sabe. A diferença, eu brinco aqui, a diferença entre eu e na época que era vivo, né, o Abílio Diniz, a diferença é, eu sou igual a ele, tenho 2 pernas, 2 braços, 2 mãos, assim, a diferença entre eu e ele é que ele sabe fazer, eu não sei. Então assim, eu quero aprender. Você está aprendendo. Exato. Você está aprendendo. Então, como que eles conseguiriam buscar informação frente a essas organizações de vocês? Se você quiser deixar também como te procurarem, te acharem, rede social, alguma coisa, também fica à vontade de falar. A gente está chegando nessa reta final aqui com você, Maico. Bom, vamos lá. Do Sebrae, para quem tem empresa geral, você pode fazer a consultoria, mas para quem tem startup, tem os programas do Sebrae.
Sebrae Speed, Sebrae Growth, então procure isso aí, que tudo isso aí tem um caminho para fazer. Pra poder fazer. Pelo próprio site do Sebrae, né? Tem o Sebrae para Startups, então ele é um programa extremamente interessante. Na Associação Comercial de São Paulo, você pode se associar a essa associação. Você vai pagar R$210, uma coisa assim, mas ela já vem com certificado digital, por exemplo. Então você já ganha o certificado digital e você tem, ninguém sabe isso. E você tem uma série de descontos em várias... Qual é o preço? Acho que é 210. Quase o preço do certificado. É um pouco mais caro que o certificado 680, uma coisa assim, você vai pagar 210, 230, uma coisa assim. Fora que tem a estrutura toda da certificação, né, da Associação Comercial de São Paulo, que é impressionante, é gigantesca, né? Você tem aí da Aliança Empreendedora, você tem os cursos gratuitos, né? Você tem o Tamo Junto e tem o Google de Negócio. Tamo Junto é vídeos e o Google de Negócio é mentoria gratuita. Que legal. Para quem precisa empreender, para quem... por que é mentoria? Mentoria é um apoio, uma pessoa que vai estar ali, é o teu chat GPT pessoal. Tá. Vai estar ali podendo te dar uma ajuda. Né? Sensacional. E aí, tem das minhas empresas, tem a cafeteria que eu tenho ali no Mercadão das Flores e eu tenho o Lucrafy, que faz controle financeiro para micro e pequenos empreendedores e uso pessoal, só usando mensagens de WhatsApp. Sensacional. Tanto o Sebrae quanto a Aliança Empreendedora são parceiros da Udabá, que é a associação que eu faço parte lá no Rio Grande do Sul. São incríveis. E são incríveis, realmente. São incríveis. São incríveis. Tem as honras, por favor. Nós queremos te agradecer. Muito obrigada pelo teu tempo. Muito obrigado. É um troféuzinho da Estímulo. Que bacana. Obrigada por contribuir com o teu conhecimento em nome de todos os empreendedores do Brasil. Prazer. Muito obrigada, de verdade. Foi sensacional. A gente, por nós, ficaremos aqui até a noite. Já acabou? Já acabou. Infelizmente. Quanto deu uma hora e voz? 1h30. 1h30 já? Parece que faz 15 minutos que a gente começou a conversar. Nossa Senhora! Passou Michael, rápido. sem palavras. Muito Sem obrigado. palavras. Muito obrigada Muito mesmo, obrigado. de coração. Muito obrigado. Foi um prazer. Quer deixar mais algum recado, uma mensagem para quem está começando? Acredito no sonho, planejamento financeiro, anote tudo que você vende, goste de pessoas, não vá pedindo empréstimo aos poucos, pensa no que você quer fazer, se for pedir empréstimo, pede no estímulo, se for fazer controle financeiro, faça no Lucrafy, se está muito grande, vai na UMIE, que é muito boa, contrate advogado, que é importante, e acredite, eu acredito que o empreendedorismo vai salvar o país. Muito bom. Turma, obrigado aqui, mais um episódio aqui, ficamos muito felizes, espero que vocês tenham curtido também. Siga aqui, se você gostou aqui do podcast, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, tem a rede social do Estímulo também, que a gente vai soltar alguns cortes lá no Instagram também. Aproveite, quem quiser entrar em contato, fazer um teste aqui, a gente vai colocar o link aqui embaixo para você tentar fazer a simulação para a sua empresa. Empréstimo mais barato é só aqui no Estímulo. E obrigado aqui por esse episódio aqui no Sem Plano B. O plano A sempre vai ser você. Muito obrigada. Até o próximo episódio. E é isso. É isso. Tchau, turma. Obrigado. Obrigado.